Olá, está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra assuntos que são destaque no meio político. Veja agora as manchetes deste fim de semana. Balada Segura em Passo Fundo é exemplo para todo o estado. A nossa cidade cumpriu 100% da meta do programa. Grupo de trabalho discute efetivação do Fundo Municipal em Defesa do Consumidor. E ainda, lançado aplicativo em comemoração aos 160 anos do município. Maio é o mês de reflexão sobre o alto índice de acidentes de trânsito. Em todo o mundo, uma campanha é realizada para sensibilizar motoristas e pedestres. Aqui em Passo Fundo temos muito a comemorar. Nos últimos anos, reduzimos em mais de 50% o número de mortes no perímetro urbano. Outra boa notícia é que a nossa cidade cumpriu 100% da meta da Balada Segura, sendo exemplo para todo o estado. Em razão disso, recebemos um certificado de reconhecimento. De todo o estado, 11 cidades receberam a certificação de reconhecimento pelos serviços prestados em 2016. E apenas 4 cumpriram todas as metas com 100% de efetividade. Passo Fundo é uma delas, e nós repercutimos o assunto em sessão plenária. O vereador Márcio Patucci, que já foi secretário municipal de Segurança Pública, comemorou a notícia. Eu tive a felicidade de, ainda em 2011, quando estava à frente da Secretaria Municipal de Segurança Pública, iniciar as tratativas com o governo do estado. À época, o governo era do governador Tarcísio Genro, que idealizou a Balada Segura como uma das medidas de redução dos índices de acidente de trânsito e morte. Nós tivemos então essa iniciativa em Passo Fundo ainda em 2012, onde começamos com algumas operações aos finais de semana. Claro que há um protocolo entre o governo do estado e o município que define o número mínimo de balada de operações em Passo Fundo. Eu vejo que isso tem sido feito a contento e que obviamente que os índices de redução eles têm correspondido. E a gente fica muito feliz quando Passo Fundo se destaca no controle, na redução de acidentes, na prevenção a vidas. Eu acho que isso tudo é muito importante. E o vereador Luiz Miguel Chais, que é policial civil, lembrou também da lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em via pública. A norma, segundo ele, vai ao encontro da efetividade das ações da Balada Segura. É muito importante que Passo Fundo cumpriu com as metas, né? Eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda. E dos projetos que foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores e mantido os vetos do senhor prefeito, foi o da bebida alcoólica ser consumida em via pública. Faltam 130 e poucos dias ainda para essa lei ser vigorada, porque Passo Fundo precisa. Passo Fundo é uma cidade diferenciada, onde muitas pessoas não sabem ocupar o seu espaço público, não sabem sair com seus familiares, sujam a cidade, é muita algazarra, o som alto, ingerindo bebida alcoólica em via pública, brigando. Então eu acho que Passo Fundo está chegando num ponto em que iremos conscientizar a população que precisamos de uma educação melhor. Em Passo Fundo, a Balada Segura é realizada em conjunto com a Brigada Militar, Detran, Polícia Civil e agentes de trânsito. No estado, são 28 municípios conveniados ao programa. E o vereador Matheus Vesp fez 2 novas indicações ao Executivo. Na primeira, ele pede a adaptação dos banheiros públicos para os portadores de necessidades especiais. O PSDBista defende que a inclusão social dos deficientes físicos é um direito deles e um dever do poder público. Ele comenta a motivação da matéria. É tentar dar atendimento a certas pessoas que têm uma necessidade de uma especial dedicação por parte do poder público para que os serviços públicos possam ser fornecidos de forma adequada e que muitas vezes nós percebemos, e isso é natural porque o Poder Executivo não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, e este é o papel até dos vereadores, de apontar as especificidades da nossa comunidade, fornecer aos portadores de deficiência um atendimento adequado aos serviços públicos que o Poder Público pretende dar aos seus cidadãos. Até porque, como nós falávamos dias atrás, no grande expediente do vereador Luiz Miguel, em que foi dada uma ênfase maior ao assunto acessibilidade em Passo Fundo, nós podemos perceber que são milhares de pessoas em Passo Fundo que possuem deficiência e que não conseguem utilizar dos serviços públicos de forma adequada e muitas vezes nem conviver na sociedade de uma forma intensa e cidadã, porque carecem de uma possibilidade de mecanismos públicos que possibilitem o uso até
por exemplo, de uma coisa que é tão simples, que é relacionado ao saneamento básico, à utilização de banheiros, enfim. VESP ainda destaca que a adaptação dos banheiros facilitará a convivência dessas pessoas, já que muitas vezes, por falta de espaços adequados, eles deixam de realizar atividades de lazer. Muitas vezes o portador de deficiência é como se ele vivesse uma prisão sem grades. Ou seja, em virtude de não ter mecanismos que o integrem na comunidade, ele acaba se restringindo ao espaço privado de sua casa. E isso dificulta não só a convivência, mas o próprio desenvolvimento de outras aptidões dos deficientes físicos, e que, se tivessem, caso fosse assim, um atendimento adequado do poder público, poderiam se integrar e fornecer diversas outras alternativas até de enriquecimento, de convivência comunitária. Pois as pessoas que têm deficiência física não perdem nada para uma pessoa que não tem deficiência, mas em virtude de algumas restrições de convívio por parte da falta de adaptações, essas restrições impedem até um convívio adequado e que a sociedade possa usufruir das experiências também dos portadores de deficiência física. Já na segunda indicação, o parlamentar sugere a construção de uma quadra de esportes na Escola Arlindo de Souza Matos. VESP salienta a importância de construir espaços para que a comunidade possa praticar atividades físicas. É sabido que o poder público tem carência de recursos para investir, por exemplo, em áreas de lazer, e seria oportuno que nós conseguíssemos possibilitar a todos os cidadãos e todos os bairros que nós tivéssemos locais específicos para a prática esportiva. Na Vila Matos, por exemplo, há uma carência gigantesca, os moradores têm me procurado e, na medida do possível, solicitado que eu dê o encaminhamento para que uma futura construção de um ginásio de esportes possa possibilitar à comunidade um centro de integração de lazer. Dentre essas possibilidades, conversando com o Poder Executivo, foi colocado à disposição da comunidade essa sugestão de construir lá um espaço específico para que possa suprir essa demanda. Já o vereador Gleison Consalter quer incluir a disciplina de Educação Física na rede municipal infantil. Veja os detalhes na reportagem. Perceber dificuldades motoras desde cedo e ajudar no desenvolvimento físico são os primeiros. O autor da matéria comenta que, como professor de educação física, sempre defendeu a importância do esporte na formação das crianças. Quando se trata da pauta educação e principalmente relacionada à atividade física, eu desde o nosso início aqui do mandato na Câmara de Vereadores, a gente tem conversado muito com o secretário de Educação, feito várias indicações, vários projetos de lei dentro desse segmento de educação. E eu, como todo mundo sabe, os telespectadores também já sabem, eu sou formado em Educação Física. E a gente propôs essa ideia de projeto de lei de incluir na grade curricular das educação infantil, né? Deixo bem claro, até porque as outras escolas já possuem dentro da grade curricular, que é uma iniciativa nossa, do nosso gabinete, mas também conversando bastante com as diretoras das escolinhas. Eu trabalho já há mais de 10 anos em escolinha infantil e sei da fundamental importância dessa disciplina para o dia a dia e para o crescimento de uma criança, né? Tanto o menino quanto a menina. A gente sabe que hoje muitos erros, muitos acontecimentos a gente prevê desde a questão motora, desde a questão psicomotricidade. A gente já pode perceber que uma criança de 1 aninho e meio, a partir dessa idade em diante. O projeto prevê a realização da disciplina pelo menos uma vez por semana. O socialista explica ainda que a lei vai garantir a presença de um profissional especializado para a matéria. Hoje em dia, algumas escolinhas, né, quando possuem algum tempo, de 10 a 15 minutos, a própria professora titular, né, que cuida das turmas, acaba se disponibilizando, ainda que com pouco conhecimento, mas ela já faz uma função que naquele momento não caberia a ela, e sim a um profissional da área. A seguir, a gente mostra que o projeto de lei que autoriza a retirada do monumento da Caravela foi assunto na tribuna popular. Oi é um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural,
Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Quando você emprega uma criança ou adolescente para trabalhar na sua casa, você está tirando dela a oportunidade de ter uma educação e uma infância plenas. É um fato. Crianças que trabalham têm menos oportunidades e acabam sendo condenadas a passar a vida inteira desempregadas ou em subempregos. Quem emprega crianças mata a infância. Denuncie a exploração do trabalho infantil doméstico. Para mais informações, ligue 51 3284 3000. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. Em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. 500 anos depois, diversas cidades brasileiras homenagearam o aniversário de descobrimento do país. E Passo Fundo foi uma delas. Na ocasião, o município inaugurou o Monumento da Caravela, mas hoje a Câmara de Vereadores discute a possível retirada do marco. O autor do projeto, que visa autorizar a remoção do monumento, é o vereador Ronaldo Rosa. Ele justifica a matéria. O objetivo do projeto é tornar aquele espaço, que é um espaço nobre da cidade de Passo Fundo, útil para a população. Porque hoje nós temos lá a Caravela, que é um monumento que já está lá há 17 anos, desde o ano de 2000, e infelizmente se passaram vários governos, nenhum governo municipal deu atenção para aquele monumento que talvez se imaginou que ele teria quando foi criado, né, a lei que instituiu o monumento. Nunca houve uma manutenção, a Caravela está totalmente deteriorada, suja, pichada, lá é esconderijo de marginais, pessoas que vão para lá para usar drogas, os moradores de ruas fazem as suas necessidades fisiológicas dentro da caravela, levam lixo para dentro da caravela, que já colocaram até fogo no espaço interno que existe lá, então ela está completamente prejudicada na sua estrutura. E as pessoas de bem, os moradores e muitos trabalhadores daquela região têm até medo de passar ali naquele canteiro, porque medo de assalto, medo de ser abordado por alguma pessoa que está ali à toa, né, sem nada para fazer, justamente porque aquilo ali virou um chamarisco. Então, pensando também na questão da segurança, nós apresentamos esse projeto para que lá possa ser desenvolvido um projeto de urbanismo para que a população possa realmente aproveitar aquele espaço. O secretário de Transparência e Relações Institucionais utilizou o espaço da Tribuna Popular para comentar o assunto. Para ele, a melhor sugestão é a adoção do espaço por instituições ou empresas que ofereçam a manutenção do local. Uma vez implantado, e ele tem uma representatividade histórica significativa, importante, diria transcendental, inclusive, porque nos reporta a Portugal, aos portugueses, aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Então é alguma coisa que já está enraizada, é um patrimônio público que, no meu entendimento, ficaria muito difícil ser retirado do local, até porque ele é muito visitado por muita gente que vem de fora e tal. Então, me parece assim que uma solução seria a adoção daquela praça. Existe hoje uma lei de adoção, inclusive que foi votada e aprovada nesta casa, né, de espaços públicos. E tem várias empresas grandes, de grande porte ali, que poderiam, através de um trabalho, inclusive articulado da própria casa, da própria Câmara, no sentido de que essas empresas se reunissem, né, adotassem a praça e fizessem todas as melhorias e todas as reformas que precisam ser feitas, inclusive uma nova urbanização daquela praça, daquele espaço público, que, por sinal, pouca gente sabe, se chama Praça Portugal, em homenagem aos portugueses, ao Brasil português e ao descobrimento do Brasil aos 500 anos. Alguns vereadores se manifestaram na tribuna sobre o assunto. Eles concordam com a alternativa de revitalizar o monumento. É indiscutível que a presença portuguesa em nosso país teve uma relevância fundamental. Sabemos que são poucos os brasileiros que valorizam a nossa história. Todavia, é oportuno informar
que a instalação do monumento, tal qual o próprio ex-vereador Edson Nunes, há momentos atrás nessa tribuna informou, faz parte de um contexto histórico e que Passo Fundo está integrado neste contexto histórico. Por isso, vereador Ronaldo, que eu pediria que nós discutíssemos mais o assunto, quem sabe numa forma de reformarmos, revitalizarmos aquele monumento, já que o município investiu na época e a retirada talvez, além de dar um gasto maior, irá desprestigiar a história da nossa cidade, que hoje está consolidada com aquele monumento. Mal cuidado, mas não podemos esquecer, consolidada. Dizer que o projeto que instituiu foi da nossa época aqui com o vereador Pedanelli, de autoria do vereador Edson Nunes, e conversando com a população daquela região, eu vejo que eles querem manter a caravela. Mas para isso precisa que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Cultura, faça lá uma reforma drástica na caravela, porque tornou um ponto já marcado pelaquela população, pelas pessoas que aqui passam, as pessoas que circundam Passo Fundo. O ponto de referência chega no trevo da caravela, pega a esquerda, pega a direita, vai para Carazinho, vai para Amaral. Então eu acho que a retirada desse ponto que já se tornou histórico para Passo Fundo não é o momento. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade uma homenagem à líder comunitária Vera Lúcia Pino. A votação aconteceu em sessão plenária. A antiga moradora, que faleceu no ano passado, vai dar o nome à praça localizada na Avenida Clemente Tarrascone, no loteamento Santo Antônio da Pedreira. O projeto é de autoria da mesa diretora e, conforme o presidente, vereador Patrick Cavalcante, essa era uma solicitação da própria comunidade. O projeto chegou até o nosso gabinete através da líder comunitária, Maria de Fátima, que é presente lá do loteamento Santo Antônio da Pedreira. Ela veio até o nosso gabinete, conversamos, ouvimos a justificativa de querer homenagear, colocar o nome na praça em função de que a homenageada tem uma história com aquela comunidade. Hoje nós tivemos na sessão solene a presença de uma prima, cunhado e de uma irmã. Mostra realmente que são pessoas que até hoje estão morando naquela localidade e que ajudaram a emancipar também aquela comunidade e também fazer o crescimento daquela comunidade do Santo Antônio da Pedreira. Então, homenagem justa que esta casa faz à família e esperamos agora, através do Poder Público, fazer então a colocação das placas, e uma revitalização da praça, conforme informações que temos do Poder Público, a praça será toda ela revitalizada. Vera foi agente de saúde e líder pastoral, conhecida pela atuação em prol do desenvolvimento do bairro. A Vera foi uma pessoa muito especial naquela comunidade, deve muito a ela, tem um carinho enorme por ela, sempre teve, porque ela foi uma pessoa que ela não mediu esforços para ajudar, que tá certo que ela tinha obrigação o trabalho dela era aquele, mas ela fazia além da obrigação dela, porque ela levava, nunca vou esquecer, que ela levava junto com ela 2 sacolas de plástico amarradinha no ombro, com roupa e calçado para quem não tinha. Por quê? Porque ela era uma pessoa humana, uma pessoa que não tem o que nós faça, que nós vá devolver a ela tudo que ela fez para nós, A família da ex-moradora agradeceu o reconhecimento e reforçou o mérito pela dedicação da homenageada. Eu, em nome da minha família, quero agradecer, dos amigos dela também, em especial a dona Fátima, que sempre batalhou para isso, e ela sempre, como minha irmã, ela sempre estava trabalhando, sempre disposta a ajudar o pessoal, dos bairros, sempre foi uma pessoa que dedicou, Então, nesse momento, eu agradeço a Câmara, todos
que reconheceram o trabalho dela, né? Foi um exemplo maravilhoso. Foi uma pessoa assim que não tem palavras para mim te dizer como eu sinto. Eu queria muito bem a Vera, é uma grande amiga, além de ser uma pessoa que cuidava da nossa comunidade, ela era uma pessoa amiga de todo mundo. Nós conhecia ela, sabe qual era a nossa imagem que nós víamos na Vera? É quando ela se aproximava, ela trazia com ela um raminho de flores. Ela colhia a flor, aonde ela ia, ela trazia um raminho de flor, e ela chegava ao final da tarde, ela estava com o bracinho cheio de flor. Então, portanto, nós temos uma homenagem agora para fazer, além dessa, vamos fazer outra homenagem, já foi feita a placa, a gente vai homenagear ela com um pé de flor plantado dentro de um coração. E lá vai ser plantado as flores que ela gostava. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores promoveu um novo encontro do grupo que trabalha para a atualização do Código Municipal de Defesa do Consumidor. Confira o que foi discutido. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça também é o autor da lei pautada. Ela trata do tempo de espera para atendimento nas agências bancárias. Porém, agora, Paulo Necli quer prever sanções com valores maiores aos que estão previstos. É a questão dos horários para atendimento. Horários normais, em dias normais, 20 minutos. 30 minutos para a véspera de feriado e um dia primeiro útil após o feriado. Mas a multa ficou muito branda, muito pequena, e muitas agências de Passo Fundo, infelizmente, não estão obedecendo essa lei. Se a lei existe, a lei deve ser cumprida, né? Então nós estamos alterando essa nossa lei, né? Ela é 2009, nós estamos em 2017. Agora a coisa vai tornar mais salgada agora. Parte de 6.000 UFMs, cada UFM é 3,35 hoje. A primeira multa, a segunda já dobra, vai para 12.000 UFMs, a terceira vai para 24 e a quarta vai para 48.000 UFMs. E a quinta é a cassação do alvará até que a agência bancária resolva o problema que está acontecendo. Acho que isso sim é um grande avanço, né? Esse projeto ainda está discutindo aqui na Câmara, mas se for aprovado, e imagino que seja aprovado, é um avanço para toda a comunidade de Passo Fundo na questão de um dos problemas que hoje é um dos que mais preocupa, o tempo de atendimento nas agências bancárias. São os bancos que precisam de nós clientes. E quando a gente entra em qualquer agência bancária de Passo Fundo, parece que eles estão fazendo um favor aos seus clientes e não uma obrigação. Os valores arrecadados com estas multas, por exemplo, iriam para o Fundo de Defesa do Consumidor, que está previsto no Código Municipal. Mas outros fatores precisam ser regulamentados para sustentar esta norma. Balneário Camboriú, onde tem 2 milhões no Fundo Municipal, Caxias do Sul, 900 mil, Santa Maria, 600, vai depender de uma atuação efetiva do órgão competente através das suas funções, processo administrativo, fiscalização, para que esse fundo possa ser movimentado e aí ser utilizado na defesa do consumidor em Passo Fundo. Também participaram da reunião representantes das faculdades de Direito e os vereadores Saul Spinelli, Matheus Vespe, Fernando Rigon, Rudimar dos Santos, Rafael Colucci e Evandro Meirelles. E depois do intervalo, empresário recebe o título de cidadão emérito de Passo Fundo.
Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. O Parlamento Municipal promoveu uma solenidade para entregar o título de Cidadão Emérito de Passo Fundo a Adão Cirinei da Cunha. A homenagem foi proposta pelo presidente da Casa, o vereador Patrick Cavalcante. O empresário tem 61 anos, é casado e pai de 3 filhos. Em Passo Fundo e região, é conhecido pela atuação no mercado de eventos e formaturas. Proprietário da Center Color, Adão ingressou no ramo em 1980 como fotógrafo. Eu era funcionário de um jornal da cidade e trabalhei alguns anos nessa empresa. Em seguida, eu vislumbrei a possibilidade de começar a lidar com formaturas, quando na época, na verdade, ninguém queria trabalhar com formaturas. E eu fui pioneiro aqui na nossa cidade, talvez no nosso estado, de empresa que cuidasse de formatura. Obviamente que começamos lentamente, né, muito devagarinho, nos estruturando com o decorrer do tempo, mas em 15 anos a gente começou a perceber, após começar, que a coisa podia ser muito maior do que nós pensávamos. Ao longo de 35 anos de história, a Center Color realizou mais de 3.500 formaturas. Para seu Adão, cada evento é único e merece ser eternizado. Afinal, os sonhos se tornam realidade. A empresa, que nasceu pequena, hoje atende diversos municípios do sul do país. Eu diria que no nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos eu conheço o nosso segmento e eu não vejo nenhuma empresa maior que a Center Color, até porque a maioria das empresas de formatura hoje são todos terceirizados. Eles terceirizam os serviços, não tem, que nem eu tenho, 80 colaboradores. E também não tem 2 centros de eventos, né? Não tem um, não vai ter 2, né? O vereador Patrick Cavalcante fez questão de agradecer a Adão Cirinei da Cunha pelo empreendedorismo. O presidente da casa ressaltou ainda que, com amor e dedicação, o homenageado revolucionou o segmento de formaturas. Quem me acompanha aí no meu 3º mandato sabe que eu sempre levo comigo as homenagens que faço a pessoas que realmente têm prestado um serviço relevante para Passo Fundo, em vários segmentos. E o Adão é um gerador de emprego, de renda, leva o nome de Passo Fundo às fronteiras da nossa cidade, nosso estado e, por que não dizer, do nosso país, com o empreendedorismo. E não faz sozinho, ele faz isso com a sua família e também com seus colaboradores. Eu participei no final de semana passado de um evento onde o Adão e a sua esposa confraternizaram com todos os seus colaboradores. E eu pude sentir ali que ele não é um patrão, ele é um amigo dos seus colaboradores. As pessoas têm um carinho, é por isso que é uma empresa de sucesso. E é por isso que nós estamos aqui na Câmara de Vereadores nesse momento, fazendo esta homenagem tão merecida, né, ao Adão. Dizer a ele nosso muito obrigado, nosso carinho e também a nossa parceria, né, público-privado, porque este momento é um momento ímpar, não só para ele, mas para a cidade. O reconhecimento dele como filho de Passo Fundo. Então, está de parabéns, nossos cumprimentos ao vereador Patrick, que propôs, aos vereadores da casa que aprovaram, né, nossos queridos vereadores, e em especial a família do Adão, que também cuida bem dele, a sua esposa, seus filhos, seus netos, né, que cuida bem dele. Nós temos um grande empresário aqui de Passo Fundo, que Passo Fundo agradece o seu empreendedorismo. Parabéns, Adão, parabéns à sua família e parabéns aos colaboradores que o acompanham. Além do negócio da família, Adão Cirinei tem outra grande paixão, a música nativista. Como prova disso, criou em 2016 um festival que teve a participação de poetas, músicos e intérpretes. Uma forma de revelar novos talentos e valorizar a tradição. Alma de campo e querência, sotaque de uma garganta. Comecemos o ano passado pensando em fazer um festival um pouco menor,
mas as coisas seguiram outro rumo, tomaram uma proporção completamente diferente e fizemos um grande festival. Uma repercussão muito grande, com grandes músicas, com grandes músicos do nosso estado comparecendo, e as ganhadoras, a música finalista, de uma qualidade muito grande. E estamos esse ano já com data marcada, 19, 20 e 21 de outubro, já com tudo, shows contratados, tudo organizado para fazer o segundo Canto Galponeiro. Nós estamos até auxiliando e ajudando o Adão no que nós podemos nesse evento, porque Passo Fundo merece ter esse festival. E o Adão é um apaixonado, né, como ele mesmo falou, né? Ele participa dos festivais, ele comentava comigo esses dias, nós fomos a Porto Alegre junto, e ele fazia o comentário de que, às vezes, tem os festivais para fora e a esposa dele não acompanha muito ele nos festivais. Ele bota a mala de garupa dele dentro do carro e ele vai sozinho, porque ele é um apaixonado por festivais, né? Então ele trouxe para Passo Fundo e nós temos que agradecer a ele. Para concretizar a homenagem, o Parlamento Municipal concedeu uma placa ao cidadão emérito. Eu tenho que agradecer ao vereador Patrick pela proposição e também aos demais vereadores, a cidade de Passo Fundo que me acolheu, né? Que eu estou aqui há muito tempo, nasci aqui, formei minha família, minha empresa aqui, mas gratificado e muito honrado por essa honraria. Adão estendeu a lembrança aos demais empresários do município. Na tribuna, disse que é preciso muita coragem para manter um negócio no país. Você não tem apoio de instituição financeira, praticamente tu tem que trabalhar sozinho. Então eu vejo isso como uma guerra para a gente. A gente não é muito incentivado, eu principalmente como pequeno empresário, a gente não tem muito incentivo para seguir adiante. Mas, enfim, eu acredito muito que, se isso melhorar, nós vamos poder ter muito mais empregos na nossa cidade aqui. E eu espero contar com isso daqui para frente. Em agosto, Passo Fundo completa 160 anos. Por isso, as comemorações estão sendo planejadas desde já. Uma das primeiras ações foi o lançamento de um aplicativo para smartphones, o Viva Passo Fundo, que contém informações históricas da cidade, além de dados referentes ao comércio, à alimentação, rede hoteleira e programas da Prefeitura. A reportagem é da jornalista Cláudia Tainá. O aplicativo já está disponível para download no Google Play e na Apple Store. Ele também vai conter toda a programação do aniversário de Passo Fundo. As pessoas vão ter no seu celular toda a agenda de informações da cidade, não só a agenda de eventos, como informações onde ficar, restaurantes, informações especiais, a história de Passo Fundo. Então é um aplicativo que vem contribuir muito com o turismo da cidade e com a questão cultural dos eventos, né? É um aplicativo que foi lançado ainda no ano passado, mas que agora ganha essa nova roupagem especial dos 160 anos. Alguns eventos que são especiais e são inéditos para a cidade são esse concurso de fotografia, o Clique 160, que vai escolher 20 fotografias oficiais do município, né? Nós também teremos um concurso para a criação do hino oficial da cidade. Passo Fundo tem apenas um hino de 100 anos, do centenário, né? E nós estaremos lançando agora também esse edital. Então são várias atividades. O Festival de Música do Passo, voltado à criação de obras que falem do tema Passo Fundo, né? O Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo, voltado ao escritor passofundense. Enfim, várias atividades que marcam esse momento especial do município. Para o vice-prefeito João Pedro Nunes, a participação da comunidade é essencial. Ele destaca que todas as atividades foram pensadas para diferentes públicos. Vem somar-se à comunicação, fortalecer a participação da comunidade, também as pessoas que vêm de fora, para conhecer mais os serviços da cidade, através da liderança da gestão municipal, mas construída por todos os passofundenses, ouvidas as sugestões, indicação. Esta agenda proposta pela comissão organizadora do aniversário dos 160 anos é uma agenda inovadora, uma agenda que valoriza Passo Fundo como polo regional. Desde o começo de janeiro, a cidade já está em um clima festivo em relação aos 160 anos e várias atividades já estão acontecendo, né? Nós delineamos algumas que nós consideramos as atividades oficiais dos 160 anos, mas como Passo Fundo tem essa característica de ser uma cidade de eventos, que realiza dezenas de eventos, todos esses eventos são considerados comemorativos nesse ano especial. E nós encerramos o Arquivo de Notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e até logo!